iniciações maiores e a má interpretação das impressões. Veja que muitos de nós nos cremos já iniciados. Será que somos realmente iniciados em alguma coisa? Será que pelo menos começamos a entender as coisas? Esse vídeo terá como introdução um apoio ao irmão Eustáquio Andreas Patounas, vulgo grego, que colocou um texto declaradamente como teste em seu grupo Vida Inteligente, que dizia mais ou menos assim, que Maitreya, segundo a escola Eubiose, que está ligado ao itinerário de Io, Brasil, teria nos abandonado. Algo muito óbvio. O próprio cristão já sente esse afastamento da divindade que ele crê, porque parece que estamos por conta própria. É bem provável que ele colocou o texto devido a essa guerra política, mesmo não falando de política nesse texto, e a nossa desunião, fora as arrogâncias que se cria naturalmente quando a gente crê estar sendo mais assistido que outros povos. O que aconteceu? O debate foi caloroso. Muitas pessoas associaram ao antigo presidente, já despostado, que teria saído do país, e associou ao texto, que nada tem a ver com a entidade Maitreya. Então veja que isso pode ser linkado com toda a nossa confusão mental. E são pessoas ilustres, pessoas que passam por graus de escolas iniciáticas. Não se tratam de leigos ignorantes, são pessoas diplomadas, muitas delas. Então a iniciação, ela não parece ser esses probleminhas da vida. Tem muitos que pensam, eu passei pelo caso de pandemia, Covid-19 e sobrevivi, fiquei até sem sequelas. Eu me iniciei nisso. Outros creem que porque participavam de uma escola iniciática, escola de mistérios, passando por seus graus, ganhando uma medalha no final, são iniciados, se não preparados, especiais. Aqueles que estão atrelados a religiões, a crenças, pensam que através de seus batismos já estão salvos. Só que batismo é a vida. Quando você sai do útero, do ambiente aquático, e entra no ambiente terroso, você está se batizando de uma coisa a outra, saindo do ambiente água para o ambiente terra, e também vendo a luz do último sol, o sol físico, batismo de fogo. E quando você respira pela primeira vez, batismo de ar. Quando vem a questão da fé, você está se batismando na questão acástica. Meu equipamento dá problema, eu não me importo, porque isso aqui é tudo caseiro, sem edição. O que importa é o conteúdo, a intenção. Só que se você só vê a realidade física confortável ou desconfortável como provas, você talvez não seja iniciado em nada. Porque se você quer entender a vida e a morte, analise seus sonhos.
sonhos, algo lúdico, imaginativo. Muitos pensam, ligados inclusive à psicologia, que ainda os sonhos são produtos de sinapses cerebrais, neuronais. Coisa que o iniciado real não crê que seja assim. Ele vai mais longe. Mas não é para ele algo fantástico. É algo simples. Porque se você disser ou crer que apenas seu corpo físico, a sétima coisa, a mais nova e que vai antes de todos os outros níveis, aquilo que morre, é a mesma coisa que você dizer que tem um dia da semana mais importante que o outro. São 7 dias, temos 7 corpos. Mas eu gosto do domingo. Domingo é um dia brilhante, é um dia alegre, em que as pessoas todas estão nas praças. É um dia mais real que os outros. Seria a mesma estupidez. Então, você ter passado pelas tranqueiras ou sucessos de uma vida cotidiana não te isenta de nada e nem te faz crescer em nada, apesar de fazer parte. Tudo que está vindo como impressão para nós é interpretado por uma mente que está no meio de uma confusão entre 7 coisas. Ela, em vez de ser ponte, ela começa a guiar, contar a sua própria história de ponte, que pode não levar para lugar nenhum. Então, se você vive uma vida cotidiana, não interpretando as impressões óbvias que é imposta nela, provavelmente seus sonhos serão confusos, que é a continuação dessa vida, e será a continuação dessa vida após ela. Então, se você tem uma má interpretação dos bens materiais, você mal usa, ou tem devido apego quase doentio, na extrafisicalidade, o postulante será apresentado a uma situação crítica, em que pedras o tentam esmagar, mas pedras colossais, que ele verá crer que não tem força para contê-las. Mas ele passa, se ele tem boa impressão dos valores materiais terrestres. Depois é apresentada a questão das águas. Estamos num vale de lágrimas, segundo o mestre Kabir, Jesus, o Cristo. Ele não via isso aqui como apenas ouro e rosas, como tentava passar iludidamente ao seu filho o pai de Gautama, o Buda. Buda só se tornou Buda depois que pisou na escória da realidade, crua e nua, que não é ruim, mas não é toda bela, porque não estamos vivendo a beleza. Beleza, qualidade de Bel, qualidade de Deus, está lá fora, a natureza. O que está desajustado, que poderemos caracterizar como, entre aspas, feio, mal, está no conceito do homem de todas as impressões que ele não digere mentalmente. Então, se o ser, numa vida cotidiana, não lida bem com suas emoções, ele será exposto na extrafisicalidade ao código disso. Porque a extrafisicalidade espelha as impressões do mundo físico, que está evoluindo. E lá ela apresenta a coisa como ela é. Você é jogado no meio do mar. Se você aqui não sabe nadar, lá não saberá nadar.
Ou talvez descobrirá, se sua consciência já estiver a passos largos, que pode respirar dentro d'água e não precisa se esforçar para nadar. Você sai bem, não se assusta com tanta água. Isso denota que você também aqui nessa vida de iniciações menores, não maiores, você lida bem com as emoções, com as águas da vida, com a procriação, com a sexualidade. Apenas vai se refletir com conquista lá, que não é lá, que é aqui, dentro dessa realidade. E a gente pensa que é em outro lugar. A pessoa que não lida bem com reações, como aconteceu no caso narrado, muitos comentários, críticas, muito ríspidas, muito radicais, de uma má interpretação de texto. É o que acontece aqui. A gente olha para o rosto de uma pessoa, como a fisicalidade não mostra as intenções, a gente ou idolatra a pessoa, ou a gente ressacha, critica. Ah, o fulano é sisudo, fulano fala a verdade, então ele é amargo, se confunde realismo com pessimismo. Então você, na extrafisicalidade, onde está a iniciação maior, e os trabalhos de Hércules, os 12 trabalhos hercúleos, são uma realidade e não apenas uma história, com E, de um grego maluco que tomou um não sei o que. Você é exposto ao fogo, fogo em toda parte. São seus próprios fogos, que você não controla jamais. Aqui. E lá vai se refletir em um incêndio. E só está você lá, não há ninguém para apagar o fogo. E esse fogo não deve ser apagado, ele deve ser controlado. O fogo ele deve aquecer, acalentar e não queimar, quando não queime o próprio proprietário. Se você lida mal aqui com a expressão, não sabe entender as ideias são transferidas, transportadas pelo ar, você na extrafisicalidade, na iniciação maior, é atirado nos ares. Se você tem medo de altura, tem medo que alguém seja mais que você, acima de você, ou se você se acha mais que os outros, você passa por essa experiência, por esse evento inevitável. Aí você vai saber se realmente está passando por alguma fase iniciática. Só que não há cordas, como aqui. Não há segurança da aeronave que você translada de um lugar a outro. E não há paraquedas nem balões. Não há uma mão divina para te segurar. Se você não assimilar que você pode voar. E a iniciação akáshica é quando você aqui bem compreende o sistema de crenças. Quando você perde o medo. Quando você perde essa noção de fantástico, de que algo é diferente dessa vida aqui, que algo é mais ou é menos. Perde o medo da morte, de merecer um inferno ou ter mérito para um céu. Essa compreensão te faz se sentir parte de tudo. E quando você chega nessa etapa, você já é tudo e não precisa de mais nada. Nem crer, nem descrer. Nem provar, nem receber provas. E nisso você entenderá a importância de ser empático e ser humilde. Aí você, sabendo que se iniciou, não fará questão de dizer para ninguém ou anunciar aos quatro ventos
que você é um iniciado, porque você só será feliz o dia que todos os seus irmãos serem igualmente felizes. Paz reverencial a todos.